Fala, gurizada, vamos então para a última aula do ano, esse ano muito louco. E nessa última aula aí, então, sobre o sistema reprodutor, eu vou falar sobre métodos contraceptivos, né? Alguns deles, os mais comuns, os mais usados. E também vou falar sobre a gestação, né? As fases do desenvolvimento gestacional, certo? Então, vamos virar a página aí, a última virada de página desse ano, gurizada. Né? Finalmente, estou gravando aula aqui, tá tardão da noite já, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Tá escuro lá fora, cara, aí ó, tá o escurão aí, tarde da noite já. Você vai assistir essa aula aí em novembro, eu tô aqui hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. Trabalhar, né, galera? Bom, então vira a página aí e bora lá. Então, galerinha, vamos lá. Métodos contraceptivos, né, contra a concepção, ou seja, são mecanismos para impedir a gravidez. Vou falar de alguns aqui, tá, galera? Então, o primeiro é esse aqui, que é o mais conhecido e o mais usado, que é o preservativo masculino, né, também chamado de camisinha. E vai recobrir o pênis, né, em ereção, impedindo a saída do esperma. Né? Então, vai recobrir o pênis. Não quis colocar foto disso aqui não, tá, galera? E o esperma, então, no momento da saída da ejaculação, ele vai ficar preso aqui nesse material aqui de látex, certo? O detalhe do preservativo masculino que eu quero falar, que ele é, né, todo método científico é 99,9%, né, aí eficaz, né, para impedir a gestação, a gravidez indesejada. E também ele é um método eficaz contra ISTs. ISTs é o que vocês conheciam, já ouviram falar talvez por DST, doença sexualmente transmissível, mas a sigla mais correta agora é a IST, de infecção sexualmente transmissível. Por que isso, professor? Porque você pode estar infectado, né, e pode não estar doente. Por exemplo, a pessoa pode estar infectada pelo HIV e não estar doente, não estar aidético. Né? Tem o HIV, mas não está aidético. Por isso que se usa o termo hoje IST, de infecção. Legal? O outro, esse não é tão conhecido, né, que é o preservativo feminino, né, ou a camisinha feminina. Se bem que não dá pra chamar isso aqui de camisinha, né, cara, porque é gigantesco, né? Isso aqui é um casaco, né, cara, é um sobretudo, tá? Então ele é introduzido no interior da vagina, que também vai impedir a entrada do esperma e também previne de ISTs. Professor, nunca tinha visto isso aí, cara, isso aqui não é muito comum por alguns motivos. Ele é mais complicadinho de colocar, né? Tem que apertar esse anel, introduzir lá na vagina, vai ficar essa parte aqui, vai ficar para fora, tá? Essa parte aqui fechada, então fica para dentro, vai encostar lá no colo do útero, né? E essa parte aqui vai ficar para fora. Tá? Então é a dificuldade, é mais difícil de colocar, ele é bem mais caro, né? O preservativo feminino, masculino, né? Você tem aí gratuito no posto de saúde, e mesmo se vai comprar, né? Ele não é caro. Né? Esse aqui comparado ele é bem mais caro, tá, galera? Legal? Então, os dois preservativos, que além de impedir ser método contraceptivo, também é muito importante na questão das ISTs. Certo? Isso aí também é problemático, né, cara? HIV, HPV, sífilis, gonorreia, né? Entre outras. Outro método contraceptivo também, muito eficaz e esse bem comum, são a pílula anticoncepcional. Né? Então é um método de contracepção que usa hormônios para evitar a ovulação e assim impedir uma gravidez não programada. Né? Na verdade, a pílula ela é um mecanismo que engana o organismo. Né? É um método que engana o organismo feminino. Existe uma relação hormonal entre a glândula hipófise e os ovários. Legal, cara, a hipófise, gente, é uma glândula que todos nós temos, né, homens e mulheres, que é a chamada glândula general, né, a pituitária. É uma glândula que fica na cabeça, abaixo do cérebro, e ela é uma glândula que produz vários hormônios, tá? Vários hormônios.
E um desses hormônios é responsável aí por controlar o funcionamento de todas as outras glândulas, por isso que ela é chamada de glândula general, certo? Então existe uma relação, né, entre a hipófise, né, os hormônios produzidos pela hipófise na cabeça, e os ovários, nós vimos na aula anterior, que são as glândulas sexuais femininas. A hipófise produz hormônios que controlam todas as glândulas, logo ela determina o momento em que os ovários irão liberar seus hormônios. Então o ovário não trabalha por conta própria, então a hipófise lança o seu hormônio na corrente sanguínea. Esse hormônio, ao chegar nos ovários, vai estimular os ovários a ovular, a liberar os ovócitos, a liberar os gametas. Ok? Né, para o início do ciclo menstrual e a consequente ovulação. Né? Então a hipófise lança o hormônio, aí o ovário, ao receber esse hormônio através da corrente circulatória, ele vai ser estimulado a ovular no momento correto. Né? Ao usar a pílula, a mulher ingere os hormônios que deveriam ser produzidos pela hipófise, cortando a comunicação dessa com os ovários. Então, a hipófise ela não lança este hormônio, porque esse hormônio já vai estar no corpo. E se o hormônio não está ali no corpo, então ela não lança. E se ela não lança o hormônio, o ovário não vai ter essa comunicação, ele não recebe o estímulo para liberar os óvulos, né, para ovular. Beleza? Então é um método hormonal. Cara, é o seguinte, eu coloquei duas cartelas aqui. Aqui tem uma cartela com 21 comprimidos e aqui tem uma cartela com 28 comprimidos. Existem vários tipos, gente, de anticoncepcionais, né? Esses hormonais aí, as pílulas. A pílula de 21 dias, lembra lá que eu expliquei o ciclo, né? Que está no ciclo lá que tem 28 dias e tal. A pílula de 21 dias a mulher ela vai tomar, aí ela vai ter um intervalinho de uma semana que é quando ela vai menstruar, tá certo? Aí depois ela começa a tomar a pílula de novo. Então ela tem um intervalo entre uma cartela e outra, né, de comprimido, e nesse intervalo ocorre a menstruação. Mas professor, tu disse que não ovula, assim, não ovula, mas porque, como eu disse, o organismo ele é, entre aspas, enganado de uma forma hormonal, mas o útero se prepara da mesma forma, né? O útero entende, né, que como está vindo esses hormônios sintéticos aqui, que vai ocorrer, né, o ciclo menstrual, que o ovário vai liberar o óvulo e tudo isso. Então ele se prepara da mesma forma. Então vai ocorrer a menstruação da mesma jeito. E essa outra, professor, porque tem 28? Essa aqui é quando a mulher toma essa cartela, então ela não tem aquele intervalo de tempo, né? Ela nunca tem um intervalo entre um comprimido, entre uma cartela e o outro termina e já começa a outra. Aí não vai ter a menstruação, é o emendar a cartela. A questão que eu quero deixar claro aqui, né, e para as meninas principalmente, já que nós não temos o anticoncepcional masculino, né, que é uma pena, é a questão seguinte, que o anticoncepcional, isso eu falei na outra aula, a questão da menstruação, além de impedir a gestação, ele é usado para regular o ciclo menstrual. Né? Tem meninas que têm o ciclo menstrual totalmente desregulado, né? Menstrua um mês, depois passa 2, 3 meses sem menstruar, ou às vezes naquele mês a menstruação vem e não acaba nunca. É uma bagunça, é uma loucura o ciclo menstrual, além das cólicas enormes. E tudo isso é uma questão hormonal. Então, através do uso do anticoncepcional, se regula essa questão do ciclo menstrual, diminui a questão das cólicas. É claro que isso é um medicamento e ele deve ser recomendado então pelo médico, por um ginecologista, certo? Seria, né, o ideal a se fazer, porque existem anticoncepcionais diferentes, né, na questão da dosagem e da quantidade de hormônios que vão ter ali. Tá? O hormônio é o mesmo, a progesterona e o estrogênio, que nós vimos lá e entre outros hormônios aí, que são os hormônios da hipófise aí. Mas é recomendado então que seja, né, estipulado pelo ginecologista. Aliás, a menina deveria ir um ginecologista já na sua primeira menstruação, né? A mãe deveria levá-la lá. Certo, galerinha? O DIU, que é uma sigla para dispositivo intrauterino, então é um artefato colocado dentro do útero, tá? E existe dois tipos.
Tem um que ele é o DIU, esse artefatozinho aqui, né? Tá? Tem um que tem esse fiozinho de cobre enrolado, e tem um outro que não tem, mas ele libera hormônio. Ele age dificultando a fecundação, né? E no caso desse aqui, que ele libera hormônios, então ele dificulta a fecundação. E no caso desse aqui, ele impede, né? Ele não deixa que ocorra a fixação do embrião, né? Da célulazinha lá no útero. Tá? Então ele é um dispositivo colocado também, né? Pela ginecologista, é introduzido lá no útero, né, através da vagina, introduzido lá no útero, e ele pode ficar, né, fica ali 2, 3 anos, né, às vezes até mais. Mas isso é uma questão também muito aí, que vai variar, assim, da questão da mulher se adaptar ou não. Tem mulheres que vão se adaptar muito bem ao DIU, tem outros que não vão conseguir, tá? Que não conseguem, começam a sentir mais cólica ainda do que já sentia, e aí não dá certo, né? Essa é uma questão, assim, cada mulher vai procurar qual é o método que ela vai se sentir mais confortável para o seu corpo, né, para evitar a gravidez, né. Aqui nós vamos agora para 2 métodos cirúrgicos. O primeiro é a laqueadura, que é um método cirúrgico realizado nas tubas uterinas impedindo a fecundação. Então aqui nós já vimos na aula anterior, nós temos aqui a vagina, né, esse tubo aqui, nós vamos ter o útero, os ovários aqui e as tubas uterinas. Lembra? O ovário vai produzir os óvulos que vão vir para a tuba uterina. O esperma, né, os espermatozoides, né, a relação sexual vai entrar pela vagina e os espermatozoides vão percorrer lá dentro do útero. Olha o caminho que os espermatozoides fazem, né, cara? Até chegar aqui nas tubas uterinas, se encontrar um óvulo ali vai ocorrer a fecundação. Então na laqueadura é feito aqui, ó, né, esse corte, né, e essa emenda aqui impedindo que os óvulos aqui encontrem os espermatozoides. Certinho? Menstruação, ciclo menstrual continua da mesma forma, ok? Continua. Ok? Continuar ovulando ainda, vai continuar produzindo óvulos, só que esses óvulos não vão fazer o percurso, né? Não vai fazer o percurso, então eles vão ser degenerados, né? Vai se decompor. Mas, como é uma questão hormonal, quando ovula, o útero já se prepara. Então aquele sangue da menstruação continua, ok? Só que é um método bem invasivo, né? Tem que fazer cirurgia, né, cara? Tem que abrir lá a cavidade, lá, o pubis e tudo mais, né? Abdômen, né? Quase como fazer uma cesárea lá, né? Tá? Esse método aqui é usado para mulher que já tem muitos filhos, aí vai ter o último filho, não quero mais, já liga. Aí já aproveita e já faz. E o método cirúrgico masculino, né? E eu estou me encaminhando para esse aí, né? Eu pretendo fazer, que é a vasectomia, que é o método cirúrgico realizado aí nos canais deferentes, impedindo a saída dos espermatozoides. Então lembra lá, gurizada, testículos, produzir os espermatozoides, que são as células, tá? Armazenados no epidídimo, e vão sair aqui, subir essa célula pelos canais ou ductos deferentes, onde eles vão chegar aqui e receber o líquido que é o esperma para ser ejaculado. Né? O que acontece? Na vasectomia se faz aqui o corte dos canais deferentes. É uma cirurgia pequena, com anestesia local, super simples, eu espero, né? Que é cortado aqui então o caminho, que é cortado aqui os canais deferentes. Então os espermatozoides eles não vão mais conseguir passar, porque aqui não vai ter mais, né? Vai ter essa barreira aqui, é cortado, cauterizado, então os espermatozoides não vão sair. Mas o esperma, o líquido, continua saindo, tá? Então na ejaculação, quando, né, tiver ejaculação, vai sair o líquido, só o esperma. Não vai ter mais ali as células, os gametas, os espermatozoides não vão sair, vai ter só o esperma. Professor, o que acontece com os espermatozoides? No início eles vão ser degenerados, vão ser desmanchando, né? E vão ser absorvidos pelo corpo, tá? E eliminados depois pelo teu organismo. Mas com o passar do tempo, os testículos param de produzir esses espermatozoides. Eles param. Aí vai produzir só o hormônio, só a testosterona. Não causa impotência, nada disso, tá? A diferença é que você não vai ter a saída do esperma sem as células, sem o espermatozoide. Certo, galerinha?
Então, de métodos contraceptivos, passei aqui os principais, que são esses aqui. Vamos lá, galera, então, seguir aqui. Agora a gente vai ver a questão da gestação do desenvolvimento embrionário. Então, nessa primeira foto aqui nós temos o óvulo aqui, né, o ovócito ainda. Desculpa que sou biólogo e insisto nisso aqui. Mas aqui o óvulo, então, tá? E os espermatozoides ao redor. Então você vê a diferença, né, o tamanho da célula feminina aqui para as masculinas, né, ao redor. Então vai ocorrer a fecundação nas tubas uterinas, já falei isso 217 vezes, e vai ocorrer a união dos materiais genéticos. Lembra lá? Os 23 cromossomos que eu falei vindo no espermatozoide, com os 23 cromossomos vindo lá no óvulo, eles vão se unir para formar a nossa primeira célula. E essa primeira célula se chama zigoto. Né? Zigoto quer dizer união. Então aqui está a foto da nossa primeira célula, nossa primeira foto 3x4 aí, gurizada, ó. E aqui os dois núcleos, ó. O núcleo de um lado paterno, o núcleo materno, trazendo os 23 cromossomos de cada um deles, né? 23 cromossomos aqui, mais 23 cromossomos aqui. Esses núcleos vão se fundir, se unir ali dentro, formando então a nossa primeira célula com 46 cromossomos, o zigoto. 3 dias após a fecundação, essas células vão começar a fazer divisões celulares, né, chamado de mitose agora. Célula com 46 forma outra igual com 46 para a gente se desenvolvendo, né, e se formando. Que aqui está a chamada mórula. Cara, ela se chama mórula porque ela se parece com uma amora, é isso que quer dizer mórula. Tá? E após uma semana vai se formar então a blástula, que é essa estrutura aqui, onde vão ter aqui o nosso embriãozinho, que vai dar origem aí a todos os nossos órgãos, os nossos tecidos. Acredite você ou não, isso aqui é uma foto real, né, de microscopia. A partir dessas células aqui vão se formar aí tudo, né, cara? Vai se formar aí nossa cabeça, o nosso braço, nosso coração, nosso cérebro, né, os nossos órgãos reprodutores, tudo a partir disso aí. Legal? Lá na parte feminina eu falei que o bebê ele se desenvolve no útero, mas eu falei também que nós tínhamos anexos, né, outros órgãos que vão auxiliar, né, ser fundamentais no desenvolvimento do feto. Então nós temos o âmnio, que é o líquido, né, estourou a bolsa, né, um líquido amniótico que protege, que hidrata, tá? Ele tem um cheiro de cloro, né? Cloro, né? Essa que boa, né? Que usa para limpar, né? Tem esse cheiro assim, tá? Tem um problema que as mulheres elas precisam fazer o parto às pressas quando elas têm perda de líquido amniótico, né? O feto, né? Lá começa a perder esse líquido amniótico e ele começa a desidratar. Então tem que fazer lá, né, um parto às pressas, né, uma cirurgia lá, né, cesárea às pressas lá, ok? Aí nós vamos ter córeo e alantóide, você não se preocupe com esses nomes muito não, tá? Mas é o que vai formar a placenta, isso eu vou mostrar aqui pra vocês, e o cordão umbilical, cara, que nós vamos falar aqui, ó. Cara, isso aqui é uma foto real, né, então aqui nós temos aqui o feto envolvido, né, pelo líquido amniótico, o cordão umbilical que está vindo aqui, ó, tá? E isso aqui é a placenta, cara, certo? Se você que tem cachorrinho, cachorrinha, né, que já viu ela criar, né, parir, depois lá sai a placenta lá, ela vai lá e come, né? Se bem que tem seres humanos, tem as mulheres aí que diz que é moda, né, fazer um suquinho de placenta para tomar depois, porque, tá? Cada um, né, gurizada? Bom, o que acontece, gurizada? Aqui envolvendo tudo isso vai estar o útero ainda, certo? Vai estar o útero, isso aqui tudo está dentro do útero. Isso aqui tudo fica dentro do útero, legal? Essa placenta, ela se desenvolve, ela se forma, no momento da gestação ela vai começar a se formar essa placenta, certo? Legal. E através da corrente circulatória da mãe, né, do sangue da mãe, a mãe vai mandando nutrientes, oxigênio para a sua placenta. E através dessa placenta vão sair vasos sanguíneos que vão pelo cordão umbilical até o bebê. Da mesma forma, o bebê vai mandar lá o gás carbônico e os resíduos que ele produziu por vasos sanguíneos,
que vai passar para a placenta e que vai passar para a corrente circulatória da mãe. E ela vai eliminar depois através da urina. Beleza? Vou te mostrar essa foto aqui, ó. Então olha só, essa foto é bacana, essa animação aqui. Então nós temos, ó, vagina, aqui, ok. Aqui nós temos o útero, ok, legal. E aqui então, ó, formou a placenta, tá? E o cordão umbilical lá do bebê. Depois o bebê começa a empurrar aqui e ele vai sair por aqui. Por ali, né, professor? Como é que pode, né, professor? Lembra da outra aula lá da valorização? Fácil, gurizada. É claro, né, que o organismo feminino, ele dispara uma quantidade de hormônios e que fazem, né, a resistência da mulher que já é grande se tornar muito maior ainda. Mas mesmo assim, cara, eu tiro o chapéu, cara. Quando você assiste um parto lá, você vê aquilo, é um negócio emocionante, né? Porque teu filho, tua filha tá nascendo ali, mas é de tirar o chapéu, sabe? É de tirar o chapéu, né? Então aqui, né, gurizada, nós temos a nossa primeira célula, ela vai formar lá a mórula, a blástula. Aqui nós já temos, ó, um embriãozinho aí com 4 semanas. A gestação é medida em semanas, tá? Não é em lua, né, professor? Ah, a mãe fala, oh, tem mudança de lua hoje, vai nascer. A lua não interfere na gestação, tá? Por que isso então da lua, professor? É porque os antigos, né, muito antigamente se contava o tempo em passagem do sol e passagem de luas, as fases da lua, quanto tempo for, por isso que se contavam em luas. A gestação não é 9 meses, professor, na gestação, na real, é contada em semanas. O médico conta, né, ele vê lá desde o período de quando ovulou, se conta desde a ovulação até o nascimento, que vai dar lá em torno das 40 semanas. Não se conta desde quando fecundou, porque não tem que saber exatamente o dia de quando o espermatozoide e o óvulo se juntaram. Mas o médico vai conseguir ver quando ovulou. Ele consegue ver isso, né, pelo ultrassom, lá, pelo tamanho do ovário lá, né, que o ovário fica inchado. E consegue saber também se é do ovário esquerdo ou do ovário direito. O homem, né, são milhões de espermatozoides, não tem como saber se é do testículo direito ou esquerdo. Mas a mulher, sim. Tá? Então se conta o período desde a última ovulação, né, até o nascimento lá em torno de 40 semanas. Tá? Aqui já está com 6 semanas. Cara, isso aqui, ó, nós, todos os mamíferos, as aves, peixes, anfíbios, répteis, é tudo igualzinho, cara, esse feto aqui, ó. É igual, cara. É igual, velho. Is evolution. Nós somos todos, viemos tudo junto aí, cara. Evolução, além de genética, evolução no nono ano também, tá, gurizada? 8 semanas, aí, ó, 20 semanas, metade de gestação já, né? Cabeção bem grande ainda, né? Já tem pescoço, os órgãos sexuais já estão formados. Cara, eu disse que era nessa aula que eu ia falar, né? Sobre os mamilos, agora que eu lembrei. Assim, ó, no início da nossa formação embrionária, do feto, nós somos todos meninas, tá? A nossa genitália não está formada ainda até ali os 90 primeiros dias, né, que dá os 3 meses ali. E assim, ó, em torno disso, né, um pouquinho antes ali. E nós somos todos meninas. Então o nosso organismo está formando as glândulas mamárias. Quando passa esse período, aí começa a liberar os hormôniozinhos, aí vai dar a diferenciação da genitália. Se for um menino, então para o desenvolvimento das glândulas mamárias, mas os mamilos já foram formados, e é por isso que nós temos mamilos meninos, tá? Porque no início do nosso desenvolvimento está se desenvolvendo todo mundo que nem uma menina. Quando chega um momento ali, a questão hormonal, desenvolve lá os testículozinhos, eles vão sair, né? Outro detalhe, quando é menino, então as glândulas vão formar testículos, então eles vão para fora. Se vai formar menina, as glândulas viram ovários e, né, eles ficam para dentro. Se vai formar menino, aí vai inverter, vai nascer o pênis. Se for menina, vai invaginar, vai formar uma vagina. Tá legal? Uma pessoa aí começou a enlouquecer já.
Então é por causa disso que nós temos mamilos, tá bom, gurizada? Vamos voltar, tentar ver o que tinha acontecido ali, acalmar a situação. Gurizada, não basta ser pai, tem que participar. Bom, isso aqui é uma foto real, tá, gurizada? De anatomia mesmo, né? Esse museu teve aqui já faz alguns anos. Aqui, quando eu digo aqui em Santa Catarina, aqui em Floripa, pelo visto não acalmou ainda, né? Mas aqui a gente vê aqui nessa foto, né? Ó, o útero aqui, tá? Certo? E lá um fetozinho, cara. Foi meio esquisito de olhar isso aqui ao vivo e a cores assim, tá? Certo? E para encerrar, gurizada, eu vou falar aqui da questão dos gêmeos, né? Que muita gente tem dúvida, quer saber, né? Acho que é assim, acho que é assado. É o seguinte, existe aí os gêmeos bivitelinos e univitelinos. Tem os trigêmeos, quadrigêmeos, né? A pessoa tem lá o octopus lá, né? Com 8, tem de tudo. Bom, mas a questão é de serem idênticos e não idênticos, tá? Que a gente vai tratar aqui. Então os gêmeos chamados de bivitelinos são aqueles não idênticos, que pode nascer dois meninos, duas meninas, eles não são iguais, e pode nascer o casalzinho, o menino e a menina, tá? Pode ocorrer tudo isso aí. O que acontece é que naquele mês a mulher ela liberou 2 óvulos, foram 2 células, 2 óvulos, tá? E que foram fecundados então cada um por um espermatozoide. Então são 2 óvulos e 2 espermatozoides. Gente, sempre vai ser 1 para 1, um espermatozoide para um óvulo. Nunca vai entrar 2 espermatozoides em um óvulo. Nunca vai entrar 2 espermatozoides em um óvulo. Por quê, professor? Porque daí não vai ser um ser humano, vai nascer ali um chupacabra, né, cara? Porque são 23 cromossomos, com 23 cromossomos para dar 46. Se entrasse mais um espermatozoide, ia dar 69 cromossomos. Então não ia ser um ser humano, ia ser um chupacabra. Tá entendendo? E é o seguinte, quando o primeiro espermatozoide, então lá, fecundar, que ele penetrar na célula, no óvulo, o próprio óvulo já libera um hormônio que vai matar todos os outros espermatozoides ali ao redor, tá? Né? Impedindo a entrada de outro espermatozoide, ok? Mas então os bivitelinos vão ser 2 óvulos que vão ser fecundados por 2 espermatozoides, ok? Eles vão ter ali geralmente, possuem placenta e saco amniótico diferentes aqui, né? Então a gente vê aqui, ó, tem 2 placentas, ó, tem uma placenta aqui e 2 líquidos amnióticos, bem separadinhos. Alguns casos ainda pode ter uma placentazinha só, tá? Mas nos bivitelinos geralmente é nesse esquema aqui, ó. 2 placentas e 2 bolsas amnióticas. Agora os gêmeos univitelinos, é um óvulo e um espermatozoide. Aí vai fecundar e vai formar aquela nossa primeira célula, aquele zigoto que eu falei, a primeira célula. Essa célula faz uma cópia, que ela vai começar a fazer cópias, mas ela faz uma cópia, pum, e solta, e se separa. Então eles vão ter o mesmo material genético. E aí cada um deles começa a formar 2 cidadãozinhos que a gente está vendo aqui, ó, né? E pode ocorrer o seguinte, ter uma placenta só e 2 bolsas, né? Bolsa amniótica, o líquido, tá? E tem casos ainda, gente, que tem uma placenta só e uma bolsa só. Tá? Eles ficam aqui totalmente juntinhos. E aí que pode ocorrer aqueles casos lá de nascer os gêmeos lá, os chipófagos, né? Unidos pelo osso do peito. Se chamam chipófagos por causa desse osso aqui, é o chifo, né? Essa parte aqui do osso externo, osso do peito. Tá? Então, mas o que você precisa entender aqui, ó, dessa parte dos gêmeos é assim. Os diferentes são 2 óvulos, 2 espermatozoides. Tá? Os idênticos é um óvulo e um espermatozoide. Uniu, forma a primeira célula, essa célula faz uma cópia e se separa. Certo? Professor, e como que pode ocorrer lá nos trigêmeos, professor? Os trigêmeos podem ocorrer de várias formas, 2 formas principais. Nos idênticos, tá? A célula forma, faz uma cópia, separa, faz uma cópia e separa, cara. Viram 3 células, aí ficam idênticos, esses aqui são os mais raros. O que acontece mais é o seguinte, formam aqui gêmeos, 2 óvulos,
2 espermatozoides, fecunda, pum. Aí tinha 2 células ali, ok? Né? 2 células para ser diferentes. Uma delas faz uma cópia. Então vai nascer 2 iguaizinhos e um diferente. São os trigêmeos, mas bivitelinos. Então vão ter 2 iguais, né, idênticos, mais um diferente. Então vamos lá, trigêmeos. Pode ser os 3 iguais, formam a primeira célula, formam uma cópia, separa a célula, forma outra cópia, separa a célula. Ok? Vão dar os 3 idênticos. Agora pode acontecer de ter 2 óvulos que foram fecundados lá por 2 espermatozoides. Uma dessas células que se formou faz uma cópia. Puc. E aí vão ficar aqui 2 idênticos aqui, e ainda vai ficar um que vai ser diferente, mas vai dar 3. Mas sempre é 1 para 1. Uma célula feminina para uma célula masculina. Nunca, never, jamais vão entrar 2 espermatozoides num óvulo. Certo, galera? Acabei as aulinhas para vocês. Essas aulas que eu dei aqui sobre o sistema reprodutor, essas 3 aulas, vou ser bem sincero para vocês, não sou eu dando essa aula, cara, não é assim que eu dou aula de reprodução nesses anos, nunca foi assim, né? Sempre tratei isso de uma forma bem mais leve, né, cara, com muita distração, mas não vamos dar chance para azar, né, galera? É importante vocês entenderem esses conceitos aí. Valeu, galerinha. Grande abraço para vocês. E até não sei quando.